Lista de convidado de casamento. Você sabia que essa era a parte mais difícil de organizar um casamento? Será que existe uma fórmula mágica para eu saber quantos convidados eu contrato para eu não ter que pagar mais por pessoas que não vão no dia e nem pagar menos e no dia e muito mais gente do que eu contratei? E os convites? Com quanto tempo de antecedência eu entrego? É chato fazer confirmação de presença? Qual que é a melhor forma de fazer? Calma, que é para te ajudar com todas essas dúvidas que hoje eu tô aqui, para falar desse primeiro passo para organizar o casamento com muito mais praticidade, segurança e economia, que é a lista de casamento. E além do mais, vamos falar da nossa promoção, essa promoção que a gente está preparando exclusivamente para você. Então, se você ainda não se inscreveu, manda "eu quero" aqui nos comentários, que vai uma mensagem lá no seu direct. Depois aqui da live você vai lá, se inscreve e vem participar do nosso evento, que eu tenho certeza que vai ter muita informação útil para você e você vai adorar também a nossa promoção. Bom, eu sou a Aline Frederici, sou nora da dona Ana Calegari, do Buffet Calegari, que tem dois lindos espaços, o Recanto Calegari e o Espaço Itália, na Serra da Cantareira, em Mairiporã, que fica próximo à zona norte de São Paulo. Há mais de 25 anos realiza casamento, já realizou mais de 5.000 casamentos. É muito sonho realizado. E eu também, não tão recente assim, fui uma noiva lá realizada, eu fiz meu casamento também em 2022 lá no Espaço Itália, e foi aí também que eu senti assim, ó, na pele, a maior dificuldade da organização do casamento, que até então eu não fazia ideia que era tão difícil. Eu até escutava as noivas, conversava com as noivas, eu via que tinha essa apreensão, essa questão com a lista de convidados, mas eu falei: "Ah, acho que no meu caso tá fácil, acho que não vou ter esse problema não". Gente, todo mundo passa por esse processo da temida lista de casamento. Realmente é um processo que traz muitas dúvidas, a gente fica muito preso a algumas questões, né, na hora de fazer essa lista de convidados, porque assim, a gente quer chamar todo mundo, os nossos pais querem chamar todo mundo, e tem até pessoas que a gente não faz muita questão de chamar, mas que a gente fica pensando que é chato se a gente não convidar. Então é muita coisa que vem ali nesse momento para fazer a lista de casamento, né, para fechar ela. Então, por isso que eu vim aqui hoje para falar sobre algumas dicas, né, e até como que você faz para dimensionar em números mesmo, uma fórmula, você fazer para você fechar o número de convidados que realmente vai comparecer no seu dia. Porque essa é a nossa insegurança, né, tem muitas noivas que, lá no meu Instagram eu converso também muito com as noivas, né, e tem umas que até me perguntam assim: "Ai, eu tenho tanto medo de no dia não ir ninguém no meu casamento". Eu falei: "Nossa", né, tipo, porque geralmente o casamento é uma data importante, as pessoas dão prioridade, elas vão no casamento, mas tem essa insegurança mesmo, porque você fala assim: "Nossa, eu estou pagando geralmente a maioria dos serviços, né, pelo número de convidados. E se essas pessoas não vão, né? Nossa, eu poderia ter reduzido muito ali o meu custo". Geralmente as pessoas, às vezes, principalmente o pessoal mais jovem, né, o pessoal que já foi em alguns casamentos ou teve alguém próximo que passou pela etapa de organizar o casamento, já sabe melhor disso, né. Mas às vezes algumas pessoas não têm essa ideia, né, que os noivos, o casal, tá pagando pelo número de convidados, né. Então a gente tem muita preocupação e muitas dúvidas envolvidas nesse processo de montar a lista de casamento. Então uma dica que eu sempre dou é para montar a lista de casamento, assim ó, o casal senta e faz a sua lista separado. Nesse momento, não julga nada. Deixa sua mente vir todas as pessoas que você gostaria que tivesse nesse dia com você. Então, sem pensar em números e nem se limitar, não, ah, eu quero uma festa de 100 convidados, quero uma festa de 50 convidados, de 200 convidados. Não se limite ao número. Senta, faz a sua lista nome por nome das pessoas que você gostaria que tivesse presente. Cada um do casal faz isso antes de juntar essas listas e aí sim somar e ver esse número de convidados que vai dar. Mas a hora que você for sentar e fazer essa lista, tem algumas dicas que vão facilitar o processo depois, porque essa é uma lista prévia. Depois você vai checar, conversar, né,
em casal ali para falar sobre essas pessoas, se os 2 estão confortáveis com todo mundo que está sendo convidado. Então essa é uma primeira lista. E facilita se a gente já organizar ela direitinho. Então se a gente colocar, pegar uma quem for do papel e da caneta, pega o papel e caneta, quem for da planilha como eu, já pega uma planilha e vai colocando ali o nome de todo mundo. Só que comece com as pessoas essenciais. Aquelas pessoas que você não casaria, não faria um casamento, não faria sentido você fazer e não convidar elas, né, que são as pessoas mais próximas. Geralmente os pais, os irmãos, padrinhos, primos, né, as pessoas que estão ali no seu convívio mais próximo. Eu até dei uma dica, né, eu fiz a minha lista assim, eu fui pela família do meu pai. Então eu fui lá para a irmã mais velha do meu pai, os meus primos, né, filho dela, o segundo irmão. Aí depois eu fui para a família da minha mãe, então eu fui do mais velho para não esquecer de ninguém, né, então a gente fiz a lista completinha. Depois você vai pondo considerando amigos e colegas que você talvez gostaria de convidar ou não, e coloca por grupo. Porque geralmente, se mais para frente você for precisar cortar algumas pessoas da sua lista, você vai cortar um grupo, porque às vezes é chato você convidar um e não convidar outro do grupo. Então, geralmente você corta por grupo. Então aí, por exemplo, eu coloquei lá amigos da faculdade, amigos de infância, amigos do trabalho. E aí você vai montando a sua lista na ordem, né, dos essenciais e depois por grupos de amigos ou colegas para então juntar, sentar e juntar a lista e descobrir a dimensão dessa lista, né. E aí se você tiver separado, até eu dou uma dica, em cores, passa um pente fino e vê quem são os essenciais mesmo, aquele número mínimo de pessoas que você gostaria de convidar, né, teria que ter para você fazer um casamento, você coloca numa cor, e os outros grupos você coloca em outra. Por quê? Porque isso vai te dar uma dimensão da sua lista mínima e da sua lista máxima, para você saber em qual ordem de grandeza, de número de convidados a gente está falando, né, a gente vai depois você vai começar a orçar, né, os espaços, os serviços, né, se for espaços que já ofereçam todos os serviços, muito mais fácil, você já vai ter muito melhor essa dimensão do valor pelo número de convidados, então facilita. Então faça cada um a sua lista, separa por cor, comece pelos essenciais, depois os grupos de amigos e familiares, juntem essa lista e descubra a dimensão dela. E aí, gente, vai precisar de muito diálogo. Esteja aberta para escutar, né, para ouvir e para falar o que é importante, o que você sonha para esse dia, com quem você sonha que esteja lá, né, ou o que que você pondera, pessoas que você não estaria confortáveis que estivessem ou não, vocês vão olhar essas listas em casal juntos e conversar sobre isso, né, sobre grupos que vocês vão talvez chamar ou acho melhor não, né, dependendo do tamanho do evento que vocês querem um casamento menor, mais intimista ou vocês querem também um casamento maior? Porque assim, o casamento, geralmente as pessoas dão prioridades. Então tem algumas pessoas que faz muito tempo que a gente não vê, ou por questões de morar longe, ou por questão de rotina da vida. E aí o casamento geralmente é uma oportunidade muito boa para rever, juntar todas essas pessoas, para comemorar uma fase importante. Então, pessoas que participaram de fases importantes da sua vida estarem lá comemorando essa nova fase. Só que tudo isso tem que estar dentro e alinhado, né, com o orçamento do casal. Então, por isso que vai precisar de muito diálogo para fechar essa lista. Não só o diálogo entre o casal, mas muitas vezes entre a família também, porque eu sei que tem muita gente que fala: "Não, o casamento é meu, ninguém vai palpitar em nada". Mas calma, não vamos começar a organizar um casamento já com brigas e discussões, a gente não quer isso, né, a gente quer o casar para compartilhar um momento feliz com as pessoas que a gente ama. Então, pode ser que durante o processo vão surgir, né, algumas coisas: "Ah, mas você não vai chamar fulano, a tia não sei das quantas, que te pegou quando você era pequenininho". Por quê? Geralmente, né, o casamento não é só um sonho do casal. Os pais, a família, também desde que vocês nasceram, provavelmente sonham com esse dia. E tem pessoas que foram importantes para eles nesse processo, né, que ajudaram a criar ou, enfim, que eles gostariam que tivesse ali compartilhando, vendo vocês agora grandes, casando, né, enfim.
Então, tentar conversar, né, nesse sentido, algumas pessoas que os pais queiram convidar ou não, ver se faz sentido para o casal, se os pais vão ajudar também, porque às vezes é isso, né, às vezes os pais vão ajudar a pagar o casamento. Então, às vezes fica aquela questão: tudo bem, então eu vou convidar ali uma pessoa ou outra que eles gostariam", mas entender a importância dessa pessoa, porque às vezes a gente não se lembra, porque a gente era pequeno, mas às vezes essa pessoa foi muito importante na fase, né, dos nossos pais com a gente mesmo, ajudando a criar, cuidar. Então tem uma certa importância para eles ela estar presente. E aí se eles vão ajudar a pagar, a capacidade do espaço comporta? Será que tudo bem, né, se eu deixar ou não? Tipo: eu já tô na minha lista no limite, o lugar dos meus sonhos não comporta mais gente, então a prioridade são os né, as pessoas que eu quero que estejam lá. Então, entende que tudo isso dá pra gente dialogar e colocar, entender a importância para o outro e expor a nossa também, né. Quais são as nossas prioridades, o que a gente deseja para esse dia. Então tudo conversado, alinhado, vai se chegando num melhor modelo para o casamento, né, do da de quem convidar, de quem está presente, né. E aí você tendo essa lista ela vai sofrer uma modificação, por isso que a gente fala que tem até uma fórmula aqui, né, pra gente fechar o casamento, que tá mais próximo do número real de pessoas que vão no dia do casamento, né. Ela foi baseada em muitos, também casais que a gente conversa, a gente fez isso também no nosso casamento e deu certo. A gente vê, né, hoje depois que a gente começa a ensinar para os casais também, principalmente nesse evento que eu falei que a gente vai ter, né, a gente já fez, já tem resposta de outros casais que falam: "Nossa, muito obrigada, as informações, ajudaram muito, deu tudo certo no casamento", porque a gente quer ajudar você a organizar o seu casamento da maneira correta, né, com para que você no final tenha essa sensação de tipo: "Nossa, foi muito legal, que o processo foi legal, o dia foi legal, foi fiquem as memórias boas, né, a parte inesquecível". E uma parte a gente sabe que está nisso muito em relação aos convidados e ao número, né, que você vai contratar e o número de pessoas que vão no dia. Então, uma fórmula que a gente fez, assim, para o casamento, vocês conversando, alinhando, fechando essa lista preliminar de convidados, vocês vão passar nela, olhando e colocando ali, quem são as pessoas que vocês têm certeza que vão? Sabe aquelas pessoas que qualquer evento que você faz, elas estão presentes, seu casamento vai ser não vai ter outro evento no dia que pode ser prioridade maior para elas do que o seu casamento. Então, assim, você tem certeza que elas vão estar presentes. Então, conta lá da sua lista quantas são essas pessoas. Tem aquelas pessoas que estão na lista, mas que a gente às vezes tem dúvida se vão. Pessoas às vezes que moram mais distante, que estão com um filho pequeno, que às vezes ficam mais difícil para se deslocar, ou até pessoas mais velhas que já estão com um pouco mais de dificuldade de sair de casa, de se locomover. Então a gente não sabe se elas vão comparecer ou não. Então você contabiliza quantas seriam essas pessoas. E também tem aquelas pessoas que a gente sabe que não vai, que a gente vai chamar, mas às vezes, né, tá de cama ou, enfim, tem alguma questão, mora em outro país, não tem férias no período para vir, enfim, tem aquelas pessoas que a gente vai convidar, que, né, gostaria, mas sabe que elas não vão poder estar lá presente. Então eu vou ter um número, né, de quantas pessoas eu tenho certeza que vão, quantas pessoas eu tenho dúvida e quantas pessoas eu sei que não vão. Aí, para eu fazer a contratação para o meu casamento, eu vou considerar 100% das pessoas que eu tenho certeza que vão. Das que eu tenho dúvida, eu considero 80%. E das que eu sei que não vão, eu não considero ninguém. Então, se eu sei lá que tem 100 pessoas que eu tenho certeza que vão, considero 100. Aí eu tenho 50 pessoas que eu tenho dúvida. Então, 80% de 50 são 40 pessoas. E aí, sei lá, 20 pessoas que eu sei que não vão, não vou considerar. Então seriam 140 pessoas. Aí eu fecho para 140 pessoas então, Aline? Não. Então você fecha um pouquinho menos, fecha uns 120, por exemplo. Por quê? Porque até o casamento você vai poder fazer a confirmação de presença e ter mais certeza desse número. E muitos locais, como o caso lá do Buffet Calegari,
Você pode até 15 dias antes, né, um mês antes, acrescentar o número de convidados. Então é mais fácil, até lá você já faz a confirmação de presença, tem certeza do número real das pessoas que vão e se precisar, você contrata só aquelas que passarem, né. Então lá na minha conta deu 140, eu fechei para 120, fiz a confirmação, na verdade deu 130, então eu contrato mais 10 pessoas só, né, não precisava contratar todo mundo. Então essa é uma dica bem bacana que ajuda a economizar muito, né, porque cada pessoa tem um valor, né, de convidados. Então se eu fizer todo esse processo, eu vou acabar contratando muito mais próximo do número real de pessoas que vão estar lá no dia. Essa aqui, gente, é uma dica de ouro, que imagina quantos são 10 convidados, 20 convidados a mais, aí 30, enfim, que você talvez fizesse só ali, você já contratasse para todo mundo que está ali. Né, quanto que isso já não você não gastaria mais. Então essas dicas, assim, ó, de economia, tudo que a gente fala, todo o conteúdo que a gente vem passar aqui para vocês, é para que vocês consigam, né, organizar o casamento como a gente fala, a gente quer que você te ajudar a organizar o casamento com praticidade, segurança e economia, sem gastos desnecessários. Esse também é um dos motivos que a gente vai fazer o nosso evento 100% online e gratuito logo mais, tá chegando aí. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui, manda "eu quero" nos comentários, que vai um link lá no seu direct. Você se inscreve e um consultor vai entrar em contato. Lá no evento vai ter muito mais informações, também dicas como essas, para você ajudar você a organizar o casamento e economizar muito. Então, não perca, hein. E aí, voltando para a lista de convidados, tendo esse número, né, que a gente falou, depois eles vão passar para fazer os convites, né, a fase do convite. E aí, lembra que eu falei lá no comecinho que tem pessoas que a gente vai convidar, tem pessoas que a gente, até nem gostaria muito ou não faz questão, mas acha que é chato. E aí isso vem muita gente, né, me perguntar, lá até separei aqui umas dúvidas de um pessoal que me pergunta no Instagram, e o pessoal fala isso: "Ah, como que eu vou identificar lá na frente quem é que não vai estar mais presente na nossa vida?" Ou tipo, "Ah, tem um parente distante, mas sempre chama a gente para o evento, eu não vou chamar eles." Ou o pessoal do trabalho, às vezes eu vou convidar meu chefe, eu não vou, "Ah, eu não gosto muito dele, eu vou convidar todo mundo do trabalho, não vou convidar ele." E aí como vai ser essa relação no trabalho depois? Ou tipo assim, tem famílias que são grandes e você não é próximo de todos, né, um tio tem vários filhos, né, seus primos, mas você não tem muito contato com todos. Aí eu vou chamar um, não vou chamar outro. Gente, cada situação dessa é muito particular, né, só o casal para avaliar mesmo a sua relação. O que eu falo é que o a vida, ela é feita de escolhas, e a gente tem que escolher com aquilo que a gente vai lidar melhor. Por quê? Jamais, acho que em hipótese alguma, você deveria convidar alguém para o seu casamento que você não vai estar confortável dessa pessoa estar lá. Uma pessoa que você não gosta, que você acha que não torce para sua felicidade ou enfim. Por quê? É o dia mais feliz da sua vida. Você está investindo, né, seu tempo, seu dinheiro, está organizando tudo certinho para que o dia saia perfeito. Aí, se essa pessoa vai estragar seu dia, você chegar lá, olhar para a cara dela e tipo: "Nossa, que saco ela tá aqui", não vale a pena, concorda? Não importa o que você tenha que lidar, se ela é um parente que você vai encontrar na casa da sua avó mais para frente, se ela é um chefe que você vai ver todo dia no trabalho depois. Mas entende que nada pode te trazer um sentimento ruim nesse dia, né. Vai trazer uma pessoa que traga um sentimento ruim, aí eu acho que isso, né, não seria uma coisa a se ponderar. Mas agora, se a pessoa, assim, ah, não faço questão, mas também não tenho nada assim contra, não vai estragar meu dia, ok, tudo bem. É melhor eu convidar do que eu não vou me sentir confortável depois se eu for na casa da minha avó encontrar esses parentes que eu não convidei, vão falar do casamento, vai ficar chato, eu vou ficar chateada. Enfim, ou no trabalho, né, eu vou convidar lá as pessoas do trabalho, só não vou convidar uma única pessoa e essa pessoa vai ficar sabendo e todo dia eu vou ter que encontrar com ela. Eu vou lidar melhor com essa situação depois, né, no dia a dia, ou com ela indo no casamento? Então, às vezes é isso que a gente tem que pensar, que escolha que a gente vai fazer, né. Se eu vou
abrir mão, é que eu falo, se você não vai te incomodar ver a pessoa lá, você não convida de jeito nenhum, nada para estragar esse dia. Agora se não vai, cabe mais um ou outro também na lista, não vai fazer diferença, né, não faria questão, mas ok, né, a pessoa ir, pondere, porque depois você vai ter que conviver com isso, né, todos os dias. E não dá pra gente, né, que nem essa pergunta: "Ai, como que eu vou saber quem é importante lá na frente, né, vai continuar sendo importante?" A gente não vai saber. Então, a gente vai ter que escolher, né, o que que a gente vai, lidar. Então, 100% falar: "Nossa, eu tenho a fórmula para quem", cada um vai saber o do seu, né, do seu casamento, do seu dia a dia e como lidar com essas situações. E a gente vai ter que enfrentar. Então a gente vai ter que escolher qual das situações a gente vai enfrentar. E às vezes, por isso que eu falo, né, se você colocar lá por grupos, né, os essenciais e depois, grupo do pessoal do trabalho, grupo do futebol. Se você for ter que diminuir sua lista, porque o seu orçamento ficou curto, né, dá para você fazer um casamento do jeito que você gostaria, eu acho que a prioridade tem que ser isso, né, você fazer um casamento do jeito que você sonha, não abrir mão de qualidade ou de serviços, assim, de excelência, que vão te dar um conforto melhor, vão te dar um apoio melhor, vão ser, né, uma gastronomia melhor para o seu casamento, né, que vai trazer muito essa sensação de que gostoso, que evento maravilhoso que foi, né, esse uau do seu evento. Pra enfiar um monte de gente que talvez nem seja tão importante assim, né, como eu falei, é um evento pra comemorar, a gente quer estar com o maior número de pessoas, mas se eu tiver que fazer escolhas, né, às vezes você cortando grupos, você vai poder pelo menos justificar: "Olha gente, meu casamento era pequeno, mais intimista, fiz mais pra família, tal, então não deu pra convidar todo mundo". As pessoas vão entender, porque ou elas já tiveram alguém próximo que casou, ou vão ter. Se elas entenderem agora, lá pra frente, se elas forem casar ou acompanhar mais de perto a preparação do casamento de alguém, elas vão entender o que é essa lista de convidados e como é difícil a gente fazer essas escolhas. Mas são escolhas que a gente tem que fazer. E sempre estar alinhado com aquilo que a gente quer, né, com o que a gente sonha, com o que a gente gostaria de ter nesse dia, a nossa possibilidade e lidar com as situações que aparecerem, né. Então, definindo a lista e fazendo a formulinha que eu falei, para a gente ver para quantos convidados a gente vai, né, contratar, depois lá para frente vai chegar a hora de mandar os convites. E aí que vem também, quanto tempo de antecedência mandar o convite? Tem algumas situações, né. Hoje em dia tem muito aquele save the date, né, que o pessoal manda, tipo assim, é só um salve essa data, né, a data que você vai casar. Geralmente tem ali, um um uma imagem, assim, mesmo que você manda pelo WhatsApp para as pessoas, só assim: "Ah, salve essa data, o nome do ca vamos nos casar, a data e o local", sem muitas informações, só para a pessoa pôr na agenda e se programar. Mas aí uma dica que foi até uma noivinha que casou aqui que me deu, e falou: "Olha, Aline, fala para as pessoas não mandarem para todo mundo esse save the date, porque se você mandar, por exemplo, um ano antes do seu casamento, as coisas mudam, as relações mudam, às vezes seus convidados mudam, e aí você já mandou o save the date". Então o save the date serve para quem? Geralmente para quem, mora mais longe, vai precisar se programar com passagem aérea, hospedagem, que eh eh, são coisas que a gente, tipo, tem que ver com antecedência até para conseguir um valor melhor e precisa programar com mais antecedência. Para quem mora mais perto, geralmente, né, pode ser chamado mais perto. Então a gente fala mais ou menos o save the date para as pessoas que moram mais longe. Se for fora do país, tal, e você já sabe um ano antes, manda, né, para eles poderem se programar, às vezes férias no trabalho, porque eles não vão vir para o Brasil por um final de semana, às vezes, né, então vão precisar programar um período maior. Então, se você tem certeza, é uma pessoa importante, que você vai estar com certeza na sua lista, e precisa dessa programação, você já manda, né, um salve essa data, a gente vai se casar no local tal, né, pelo menos na cidade, alguma coisa assim, para as pessoas se programarem. Mas manda só para essas pessoas que precisam dessa antecipação, dessa organização com tempo. E aí, geralmente, uns 6 meses antes do casamento, se convida os padrinhos. Por quê? Os padrinhos também vão precisar ir atrás de roupa, né, se você for estipular um traje específico, né, uma cor de vestido para as madrinhas, uma cor de terno para os padrinhos. Às vezes tem algumas exigências também, né,
para eles, então eles vão precisar de mais tempo para ir atrás, para se preparar para isso. Então, né, costuma-se convidar com um pouco mais de antecedência, geralmente 6 meses antes. E esse convite dos padrinhos geralmente é diferenciado, pais e padrinhos, geralmente. Né, que nem a gente fez uma eu só descobri isso próximo do casamento, tá. Porque até pais, padrinhos e daminhas e pajens. Até porque a minha sobrinha era minha daminha, e aí ela falou pra mim: "Madrinha, a minha amiguinha vai ser daminha da tia dela e ela ganhou uma caixinha com presentinho, perguntando se ela não queria ser daminha do casamento. Você não vai me dar nada?" Eu falei: "Ah, tem isso também? Então tá, vamos pesquisar isso." Aí geralmente as pessoas dão uma caixinha, né, com às vezes até vai dar a cor da gravata, dá uma gravata para os padrinhos, uma pulseirinha para as madrinhas, né, uma lembrancinha, assim, até um manualzinho, né, com estilos, né, cor do vestido que vocês querem, se for ter essas exigências, vocês já colocam junto. Então é algo que precisa se programar e se preparar antes ainda de 6 meses, você vai ter que mandar fazer esse convite, né, ficar pronto para aí depois você entregar. Então ali mais ou menos uns 6 meses antes, geralmente convidam os padrinhos. E os convidados, demais convidados, você pode convidar ali com uns 3 meses de antecedência, para quem mora próximo, tudo, é um tempo que dá para se programar, né, para você convidar. Então você e aí você pode escolher o tipo de convite. Tem o convite clássico, que é aquele no papel, né, no envelope, com aquelas letras bonitas, né, você escolhe a gramatura, toda a parte de papelaria do seu casamento, identidade visual. Então tem muito ainda, né, dessa questão que já dá todo, né, a ambientação do seu casamento, né, tipo, trabalha até as cores, paleta de cores que você vai usar, então tem todo um cuidado isso nessa elaboração desse convite. E também tem a opção do convite digital. No nosso caso, a gente fez só convite digital. Por quê? Nossos convidados também eram muito de fora, minha família é do interior, né, de São Paulo, a família do Guilherme, meu marido, tinha no Pará, tinha no Espírito Santo, a gente tinha amigos que moravam fora, então a gente falou: "Bom, a gente vai entregar pessoalmente para uns e para outros vai mandar digital, como vai ser isso?" Então a gente decidiu para o nosso caso, tá, tem bastante gente que gosta do papel, eu acho legal também, mas para nossa logística não cabia entregar em mãos, um a um. Para quem consegue, eu acho legal, já faz até parte, né, você conversar com as pessoas, falar do casamento, acho muito bacana. A gente enviou o convite digital. Então a gente fez um convite digital, usou até, foto e vídeo do nosso pré-wedding, fez ali um PDF, enfim, e mandou para as pessoas. Em uma tarde, um domingo, a gente sentou e foi enviando os convites, né, com uma mensagenzinha falando, né, a pessoa estava convidada para o nosso casamento, e tal, e enviou esse que era um PDF. E embaixo tinha até uns botãozinhos, assim, onde você clicava, abria no Maps a localização, né, no mapa a localização onde seria, o botão com WhatsApp para confirmação de presença e também um link para ir para o nosso site onde estava a lista de presentes. Então achei prático, né, bem prático esse tipo de convite e pode ser até complementar, né, você pode dar o físico para as pessoas que estão mais próximas, o digital para as pessoas mais longes, é uma opção aí que hoje cada vez mais vem ganhando forças aí, e o pessoal aderindo, que é o convite digital. Mas independente disso, tanto físico quanto digital, é bom que vocês coloquem uma data para as pessoas confirmarem a presença do casamento. Porque lembra que eu falei que isso daí, vai ser essencial para depois vocês verem se vão precisar fazer ajustes na contratação, né, do número de convidados ou não. Então, se você colocar, se entregar com 3 meses de antecedência, até 45 dias antes, um mês antes do casamento, você coloca ali uma data para as pessoas confirmarem a presença. E aí, elas vão confirmar ou não. Mas aí que tá o segredo, muita gente pergunta: "Mas nossa, ninguém confirma". É, gente. Já ouviram, né, brasileiro deixa tudo para a última hora? No casamento é assim também. E às vezes vai precisar de uma confirmação mais ativa nossa também. Aí até uma dica que eu dou, eu fiz isso no meu casamento, é pegar um outro chip, um número, e eu coloquei como no WhatsApp Business, porque aí no mesmo aparelho você tem seu WhatsApp normal, você, né, com outro número, com outro chip, você baixa o WhatsApp Business e consegue fazer a confirmação de presença desse outro número.
Por quê? As pessoas, às vezes, acham chato falar diretamente para você que não vão no seu casamento, né. Às vezes ela fala: "Ah, não, eu vou", mas quando o chato é ela falar que vai e ela não ir, né, porque você pagou por ela e ela não foi. Então, por isso que às vezes a gente eu mesma peguei outro número, coloquei, falei: "Ó, aqui é da organização do casamento da Aline e do Guilherme, para os noivos conseguirem organizar melhor, a gente gostaria de saber se você, né, tá presente ou não". Então, pelo site dava para fazer a confirmação de presença, mas quase ninguém confirmou. Então a gente fez essa confirmação ativa, mandou essa mensagem no WhatsApp das pessoas, eu já tinha o número delas, porque a gente mandou o convite, né, pelo WhatsApp, e aí mandou, né, próximo do prazo que a gente deu, né, para as pessoas confirmarem, quem não confirmou se ia ou se não ia, a gente mandou a mensagem. E aí muita gente respondeu falando se ia ou se não ia mesmo. Então a gente mandou um pouquinho antes de dar o prazo, e aí no dia anterior, acho que falou: "Amanhã é o último dia para confirmar a presença", meio deixando claro, não confirmou, não tá na lista, não vai entrar. E aí praticamente todo mundo confirmou, né, se ia ou não ia. E aí você vai ter o número dessas pessoas, né. E até se você quisesse, pô, mais pessoas do que você imaginara falaram que não ia, você pode abrir e convidar até mais alguém, né, uma pessoa que mora mais próxima, que você conheceu recentemente, que a princípio você pensou em não chamar, mas aí eu: "Ah, já contratei lá, por exemplo, 120 pessoas, eu tenho 115 confirmados, ah, vou convidar aquele casal de amigo que eu conheci agora no, sei lá, no futebol ou na igreja", enfim. Até um mês antes é ok chamar para o casamento, tá. Mas geralmente a gente recomenda até 3 meses antes. Então você consegue, dessa maneira, ter uma forma de encontrar, assim, um número mais ajustado com o número de convidados que vão no dia, né, que aí você vai pagar realmente por aquelas pessoas que estarão presentes. Isso, assim, essa fórmula aí, ela, meu, ajuda muito e essa confirmação de presença a gente vê que é essencial. Nosso casamento, acho que a gente convidou, assim, ó, mais de 400 pessoas, confirmaram 310 e no dia foram 300. Então, assim, né, uma margem aí menos de, sei lá, né, bem menos de 10%, assim. Então, assim, menos de 5% até. Então, é um número que está muito próximo, né, do real. Então eu acho que isso ajuda muito a tirar essa ansiedade nossa: "Ai gente, eu contratei um pouco menos do que eu convidei, será que vai passar? Ai meu Deus, aí na hora eu ter que pagar, e quanto será que eu vou ter que pagar? E não sei", entendeu? A gente não precisa ficar passando por esse estresse tão próximo do casamento, a gente pode resolver tudo isso com a confirmação de presença. Não acho chato, tem gente que acha chato, né, fazer a confirmação de presença. Não acho, eu acho que está cada vez mais comum, porque as pessoas sabem hoje em dia dessa importância que os noivos pagam por convidado, e que ajuda no planejamento, né, do casal, para organizar uma festa melhor, tudo, é muito comum, todo mundo faz. Então eu acho que não é chato, chato é, tipo, você não confirmar ou não falar se vai ou não vai e deixar o casal esperando ou contando ali com você, né, então eu acho que isso daí hoje em dia é algo muito comum e que vem cada vez sendo mais natural e as pessoas já estão familiarizadas com esse jeito, né, pedir a confirmação de presença. Um evento tão importante que a gente organiza com tanta antecedência, com tanto cuidado, né, acho que a pessoa quando recebe um convite de casamento, ela fica feliz e se sente, assim, lisonjeada, porque ela sabe, né, dentre tantas pessoas, como é difícil a gente chegar numa seleção do número restrito de pessoas para estarem presentes naquele dia. Então acho que o mínimo que elas podem fazer é confirmar, né, se vão ou não vão. Então eu acho que isso, vai ajuda muito, assim, o coisa. E nessa confirmação de presença também é legal, se você não tiver a idade das crianças, que é uma dica bônus, hein. Se você não tiver a idade das crianças, você sabe que né, tem criança ali, você até pergunta também, né, ah, confirma lá e confirma o nome das pessoas que vão. Por quê? Ah, tem essa outra coisa, porque tem muita gente que tem medo, que no dia fala assim: "Ai, nossa, mas eu tenho medo que no dia vai entrar bicão lá na minha festa". Isso é um medo muito comum, gente. "Ai, vai pessoas", eu acho que esse medo, vem, assim, porque antigamente, né, ou até hoje tem, né, se fazia muito casamento, tipo, no bairro, ou na igreja, ou no salão de festas ali do bairro, da vizinhança.
Então todo mundo ficava sabendo ali que você ia casar, estava ali próximo, enfim. Aí as pessoas tinham essa preocupação. Mas, por exemplo, hoje aqui na serra, né, nos espaços do Buffet Calegari, é um pouco mais distante, é um casamento no campo. As pessoas têm que pegar o carro, né, se deslocarem, se arrumarem até o local do evento. Então, assim, não vem pessoas que você não convidaram tentar a sorte se entra ou não entra, porque ela não tá passando ali na rua, não tá fazendo nada, vou lá ver se eu tipo assim, isso não existe, isso não acontece. O que pode acontecer são pessoas que estão junto com convidados seus. Por exemplo, um primo que começou a namorar, você nem sabia, e aí levou a namorada que não estava você não estava contando ali como convidado, né, na hora. E aí, gente, o que você vai fazer? A pessoa entra, né, muita gente fala: "Não, quero nome na lista, quem não tiver na lista não entra, que não sei o quê", porque tá pensando nesses bicão. Mas o que acontece, a gente fala: "Meu, nome na lista pode fazer? Pode fazer, pode pôr em, ordem alfabética, contrata uma host, uma pessoa específica para isso, porque é mais demorado o processo, né, a pessoa vai ter que conferir o nome, e se a pessoa não tiver? Se você esqueceu de colocar a pessoa na lista, né, às vezes digitação, a gente vai lá colocando os confirmados, pulou um nome. Imagina que chato, a pessoa: "Ai, seu nome não tá na lista, só um momentinho". Aí vai ter que ir lá incomodar os noivos para ver se pode entrar ou não. Eu nunca, mas eu nunca vi nenhum casal mandar ninguém voltar, gente. Então, para que passar por esse processo, entendeu? De que chato. As pessoas chegarem lá, serem barradas e ir lá e, tipo, aí você liberar. Então ficou chato para ela, ficou chato para você, ficou chato para quem estava lá na lista. Então isso não acontece. E se acontecer, gente, vai ser um, 2 no máximo, isso não vai ter um monte de gente. Então a gente às vezes se preocupa muito, nossa, eu recebo muita mensagem de noiva com isso: "Ai meu Deus, tô com medo de ir gente a mais, bicão", porque pensa, num casamento de 100 pessoas, tem lá a quantidade de mesa e cadeira num salão, né, tipo assim, gente, não é uma micareta, não é o que as pessoas passam desapercebidos, é ali na mesa, tá a luz acesa, o jantar rolando, como que vai ter uma pessoa estranha ali que ninguém conhece, os noivos não conhecem, vão passar por ela, e ela vai estar lá de boa, tipo assim, isso é um pouco fantasioso, né, geralmente as pessoas que mais se preocupam com isso são pessoas famosas, políticos, que têm medo, né, de por, né, pela fama ou tal, terem pessoas que tentam invadir, mas nós, pessoas comuns ali, isso não acontece, então é uma coisa a menos que você precisa se preocupar. E aí, se você, por exemplo, tem desses medos, por exemplo, um primo que leva uma namorada, estava na lista, tal, como eu falei, é um ou 2 casos, assim, nada de se alarmar, mas se você tem essa preocupação, uma das coisas que você pode fazer é lidar com isso na confirmação de presença, porque quando você manda a confirmação de presença, você pede o nome das pessoas confirmadas, porque geralmente você manda para um representante da família, né. Tá lá, por exemplo, o primo, a mulher do primo, os filhos. Aí você confirma a presença de todos, né, então você pede o nome de todos. Se vir um nome que você não estava considerando, você já lida ali, não precisa chegar lá na porta no dia do evento, porque, por exemplo, se é a namorada do primo, chegou lá com o primo, você não deixar ela entrar, seu primo vai embora também, porque como que ela vai embora sozinha se ela for com ele, entende? Como essas situações são bem complicadas e são coisas esporádicas, que a gente às vezes eu vejo, né, que se preocupa tanto, mas não é, né, uma coisa assim que é muito significante, um número que a gente precisa se preocupar. Mas a confirmação de presença serve para isso também, né, porque aí se a pessoa for levar alguém, ela já souber, ela vai mandar o nome das pessoas confirmadas, se tiver o nome de alguém que você não estava contando, você lida com essa situação antes de chegar no dia. Então no dia você vai estar mais tranquilo também em relação às pessoas que vão estar lá no dia do seu casamento. Isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade, estresse, já sabendo de tudo isso, né. Então essas, informações, né, que a gente traz aqui de experiência de tantos casamentos, como eu falei, já foram mais de 5.000 casamentos realizados, é todo final de semana, né, são 2 espaços, acontece quinta, sexta, sábado, domingo, casamento, então é muito, a gente lida muito com isso. Então a gente vê que é uma preocupação muito, assim, prévia dos noivos: "Ai, tô preocupada, isso vai acontecer no meu casamento", e no dia nada disso acontece, sabe. A gente está acostumado a ver que isso não acontece na realidade, é uma preocupação que não é necessária, assim, na maioria dos casos, né, não lembro de nenhum caso que aconteceu de gente que não era pra ter ido e os noivos mandaram embora.
Não lembro, assim, imagina, de vários anos aí, todo final de semana acontecendo, não tem. Então já é alguma coisa que você pode, ó, aliviar aí da cabeça de vocês. E essas informações aí, tanto que eu falei, né, de número de convidados, como fazer a confirmação de presença e ajustar o seu número de convidados, vai trazer essa economia, né, do contratar apenas o número de pessoas que vai, que é o que a gente busca, né. Então, como eu falei, a gente está preparando um evento aí que está chegando logo mais, totalmente online e gratuito, onde a gente vai dar várias outras dicas e informações, falar, na verdade, tudo o que você precisa saber para organizar um casamento completo, com muito mais praticidade, segurança e economia. E também vai revelar a nossa promoção. Essa promoção que vai ajudar você a economizar ainda mais, além de toda a informação que você vai aprender e já tá ser preparado, né, uma noiva, um noivo aí bem preparado, já sabendo disso tudo, já para economizar sem erros. Ainda vai ter a oportunidade de participar da nossa promoção exclusiva que a gente está preparando e também vamos simular algumas formas de pagamento, falar da forma de pagamento facilitada do Buffet Calegari. Então, se você não se inscreveu para o evento, manda "eu quero" aqui, que vai um link para o seu direct e depois você se inscreve lá, um consultor vai entrar em contato. Se você já estiver mais ansioso e não quiser esperar o evento, você já pode falar com o consultor também, marcar sua visita, vir conhecer os espaços do Buffet Calegari, tanto o Recanto Calegari quanto o Espaço Itália. A gente tem as degustação todo final de semana para os casais que querem conhecer, né. Vocês podem ver os espaços já decorados, prontos para os casamentos reais que vão acontecer no final de semana e provar da famosa gastronomia do Buffet Calegari. Aí um consultor vai passar também todas as informações, tudo que está incluso no pacote, porque lá no Buffet Calegari a gente já tem, né, o espaço com toda a mobília, com toda a estrutura necessária, né, para realizar o casamento, o buffet, a decoração, DJ, iluminação de pista. Então, assim, além de toda a informação para você, na verdade a gente vai faz tudo praticamente para você realmente não se preocupar com nada e poder aproveitar melhor esse período de preparo, né, dos preparativos do casamento, chegar no dia bem tranquilo, despreocupado, sabendo que tem profissionais experientes, né, com muitos anos ali de casamento, fazendo muitos eventos juntos, né, a equipe está toda em sincronia, que vai dar tudo certo para o seu casamento, então você pode vir no final de semana, conhecer, ver com seus próprios olhos tudo isso acontecendo, provar da nossa gastronomia, e aí depois você vai falar: "Nossa, Aline, bem que você falou, essa gastronomia do Buffet Calegari, muito boa", que é o que eu mais escuto aqui quando eu tô, né, também ali para os atendimentos, o pessoal sempre: "Nossa, que comida boa". Então vem provar, vem degustar, a gente vai estar aqui esperando vocês, tá. Até mais.